Fala, turma, como vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio aqui do Papo de Futuro. E eu tô com um cara aqui, um jovem, né? Um menino fenômeno aí, viu? E um grande visionário. Um cara da educação que eu gosto, um parceiro que eu conheci ao longo dessa jornada. E é uma honra ter vocês aqui acompanhando mais um episódio. E eu espero que esse conteúdo aqui te ajude, que possa abrir sua mente, que possa te dar clareza nos seus desafios que você, jovem, está passando. E que você entenda, tá? Que jovem pode fazer tudo aquilo que ele quer, porque ele tem poder de errar, ele tem capacidade para acertar, para errar e testar. Isso é muito bom e o nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quero te agradecer mais uma vez e já te pedir agora para você curtir, deixar o seu likezinho aí, enviar para seus parceiros, para seus amigos, para o teu tio, para tua prima, aquele grupinho do WhatsApp que você não gosta, só manda mensagem, vai embora, é aquele grupo lá, manda para eles que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, apresentar um pouquinho aqui do nosso convidado, mas vou deixar ele se apresentar para você, só vou falar, Lucas Giannini, cara, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Esse papo aqui vai ser muito bacana, acredito que você vai agregar muito o pessoal que está nos assistindo. E Lucas, quero que você se apresente, sei que você tem 22 anos, empreende desde os 17, mas se apresenta para o pessoal, para todo mundo estar claro aí sobre você. Meu nome é Lucas Giannini, como o Paulo falou. Primeiramente, agradecer você, o pessoal da Conduta também, que está ajudando a gente por aqui. E eu tenho 20 anos, na verdade. 20 anos. Eu tenho 20 anos e estou empreendendo aí desde os 17. Hoje eu estou na frente da Supernova Ecosistemas, que basicamente é uma empresa, uma assessoria de marketing de performance, que o nosso objetivo, na verdade, é fazer tudo aquilo que o empresário precisa para conseguir vender mais no digital. Desde o momento em trazer clientes novos até mesmo reter os clientes e tornar eles indicadores. E esse, basicamente, é nosso papel na empresa e espero que nosso bate-papo agregue bastante o pessoal. Show, cara. Que honra ter você aqui, viu, irmão? Saiba que a honra é minha. E, ó, eu faço um papel aqui só para você entender. Um papel de entender o que o pessoal de casa gostaria de tirar de dúvidas sobre você e aprender contigo, tá? Não, nada pesado, nada disso. É algo leve mesmo. Vamos trocar essa ideia, como nós estávamos conversando agora há pouco, o nosso negócio é bater papo. Véio. É isso. Vamos trocar ideia. Uma coisa que eu gosto de fazer é bater papo. E é sem pretensão, é algo que vai estar nos ajudando e também ajudando quem está em casa. Então, eu queria começar com uma pergunta, que é muito, essa parte pessoal sua, é que por que você quis empreender? Alguma referência dentro de casa, alguma coisa que você já via? Por que esse desejo de empreender tão novo, né? Legal. Isso já junta bastante com a minha história. Vamos lá. Eu venho de uma família que a maior parte da família trabalha como concursado. Show. Então, trabalha normalmente funcionário público, ou na área da saúde, ou na área do direito. Meu pai, por exemplo, na área do direito. Só que tem uma exceção, que é a minha mãe, que é a pessoa que mais fez parte da minha criação, desde sempre a pessoa que mais me incentivou. Sim. E a minha mãe, ao contrário do resto da família, ela empreendeu desde de pequena. Acho que desde os 13 anos de idade. Ela teve uma loja, se não me engano. Já teve 2 lojas, até que quando ela me teve o primeiro filho, que sou eu, tenho minha irmã também, ela passou a vender roupas como sacoleira. Então, eu tinha essa referência. E minha mãe sempre falava, Lucas, você tem que trabalhar para você mesmo, porque aí você vai ganhar mais, vai ser recompensado da forma que você quiser, você pode trabalhar da forma que você quiser. Só que isso eu não tinha ainda essa certeza, né? E foi aí então que no ensino médio eu comecei, aí é o papel muito importante da educação mesmo na minha vida. No ensino médio, no primeiro ano, eu comecei a estudar no SESI, aqui de São José do Rio Preto, no SESI 338, que é a segunda unidade, a unidade mais nova. E lá eles têm uma pegada muito diferente das outras escolas, porque eu vim de uma escola que ela é muito boa, muito, muito boa, só que ela formava pro vestibular. O SESI ele já tinha uma pegada diferente. O SESI ele formava um pouco mais para o mercado de trabalho, um pouco mais para a vida, ao invés do vestibular, era mais focado nisso. Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, que não falava em público, aí do nada eu fui obrigado a toda semana apresentar um seminário, durante 1 ano. Então, 30 seminários por ano. Foi aí que eu vi que, eu até que levava jeito e eu achava que eu era introvertido, mas na verdade não, eu era só tímido. E timidez é um problema. E foi no SESI que eu tive essa visão de trabalho em equipe, que não é tudo uma competição como nessa escola que me preparava para o vestibular, querendo ou não, é uma competição vestibular. E aí eu conheci o poder do trabalho em equipe. Até que no segundo ano do ensino médio, eu consegui passar e consegui ganhar uma bolsa no Senai.
Show. que estudei lá por 2 anos, no segundo e no terceiro ano. Tenho uma formação em mecânico de automóveis leves. E lá foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com o meu dinheiro, que era mais ou menos 15 anos. Eu tinha 15 anos de idade, entrei no Senai, porque como era uma bolsa, a gente estudava lá, só que ganhava uma pequena quantia que para uma pessoa que não tinha nada para pagar era bastante. E durante esses 2 anos, lá no Senai, eu fui treinado muito com uma cabeça de engenheiro. Então, o pessoal complica muito o que é um processo empresarial. Faz curso, faz masterclass, mas na verdade o processo é a forma que é feita as coisas. É um checklist, o passo a passo. E dentro do Senai eu aprendi, porque a gente precisava desmontar um carro, desmontar uma peça. E depois montar de novo. Exatamente, só que a gente tinha lá um papel que a gente tinha que escrever exatamente, passo por passo, o que a gente tinha que fazer, o que ferramenta usar. Foi onde eu aprendi a fazer processos. E basicamente ali eu tive esse primeiro contato com o mercado de trabalho. Só que em 2022, que eu estava no terceiro ano, no meio do ano, eu me formei. Parei de ganhar meu dinheiro, recebi o acerto lá, beleza, mas parei de ganhar meu dinheiro. Só que você ganha dinheiro uma vez, você nunca mais quer parar, não é? Exatamente. Então eu estava no churrasco com minha família também muito, muito unida. Eu conversando com meu tio, que ele até fala, ele vai zoar depois, ele fala que ele foi a primeira pessoa a me pegar no colo, né? E ele comentou, Lucas, agora que você se formou, você tem que estudar investimento para ser assessor do tio. Ele falou exatamente isso. Eu vou te mandar uns canais. Ele mandou 3 canais. O canal do Thiago Nigro, o canal do Breno Perrucho, Jovens de Negócios, que até é o nome da sua ONG, e o canal do investidor Sardinho Raul Sena na época, que eu nem assisti muito. Mas aí eu tive o contato com o Jovem de Negócios. E lá ele falava um pouco menos de investimento e mais sobre empreender. E aí foi nesse contato que, conversando com minha mãe, conversava com minha mãe todo dia, sempre me apoiou muito, ela me apoiando e me apoiou a vida inteira. Foi aí que eu decidi abrir meu primeiro negócio, que não foi a Supernova, não foi um negócio de marketing de performance, não foi uma empresa que vende para empresa. Na verdade, foi uma página de conteúdos que fazia conteúdo sobre nutrição e treino, que é uma coisa que eu sou bastante ligado aos esportes, né? E, como eu falei, minha mãe vendia roupa. E eu fui lá, então, fui para São Paulo com ela, comprei... lembra o dinheiro do Senai que eu tinha? Peguei lá, acho que na época foi R$ 1.500 mais ou menos, peguei esse dinheiro do Senai que eu tinha juntado, comprei R$ 1.500 em roupa de academia. E aí eu já aliei o conteúdo a vender roupa de academia. Certo. E aí foi onde eu comecei realmente a empreender. Não fiz tanto dinheiro, tanto é que eu nem continuei tanto, consegui vender ali e sair no 0 a 0, mas aí foi o meu primeiro contato com empreendedorismo. Cara, que bacana, né? Esse exemplo da sua mãe, essa visão também do seu tio, de também te colocar nesse prumo, ó, é isso que você tem que fazer, vai lá, vou te indicar alguns conteúdos também, muito legal. Cara, falando sobre esporte, né? Eu sou um cara que eu gosto muito também de futebol, gosto muito de esporte, mesmo estando um pouquinho gordinho, né? Mas eu gosto muito, cara, eu gosto muito do futebol, eu acho que ele nos ensina disciplina, o esporte tira a gente desse comodismo, de entender que a gente tá sempre disputando com nós mesmos e não com os outros, né? Então, fazendo esse adendo ao esporte, o quanto que você acha que ele também te ajudou nessa caminhada, né, de empreender, a te trazer essa disciplina, a te trazer também essa automotivação, porque as coisas não vai dar certo sempre, né, velho? Na maioria das vezes não. Quase sempre. E aí, como é que você lidava com isso, tendo o esporte ao seu favor? Tem até, só comentando para não perder a linha de raciocínio, você falou que às vezes as coisas não vão dar certo, e eu falei, a maioria das vezes não. A gente pode ver prova, por exemplo, eu gosto muito de música também, e se você for analisar, por exemplo, os Beatles, que é a maior banda da história, se você pegar todas as músicas, não lembro quantas foram, mas você vai ver 20% virou hit. Então, até mesmo quem foi considerado a melhor banda da história, a maioria das coisas não deu certo, né? Então, é o mesmo padrão. Agora, o esporte com importância na minha vida, eu acho que depois da influência de todo mundo da minha família, principalmente da minha mãe e do meu pai, eu acho que foi a coisa mais importante para mim. Porque, beleza, a criança nasce, ela não é disciplinada nem nada. Criança é criança porque ela quer as coisas na hora. E minha mãe colocou eu no esporte muito, muito cedo, então ela falava sempre para eu fazer natação e algum outro esporte da minha escolha. Nessa época, beleza, não teve tantos aprendizados assim. Mas foi mais ou menos em 2015 que eu tive o primeiro contato com a arte marcial, que hoje é o esporte que eu mais gosto, né? Eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu e me dei muito bem no começo. Eu tinha, acho que 11 ou 12 anos, me dei muito bem, subi as faixas até que rápido e eu participei do meu primeiro campeonato 6 meses depois.
E nesse campeonato, eu, treinei muito e fui lá, perdi na primeira luta. Perdi na primeira luta e quebrei o dedo nessa primeira luta. Saí do tatame, fui pro cantinho, chorei igual igual maluco. Até que um dos membros lá da academia, que a equipe chama R-Evolução, hoje é a equipe que faz parte da Apollo, da Academia Apollo daqui de Rio Preto. Ali Ali da... Como é que chama? Ali da Perto do Eldorado. Esse mesmo. E o nome dele era Goku, inclusive. O nome não, o apelido, né? Ele falou um pouco sobre como que é lidar com a vitória pra mim. Eu não lembro exatamente o que ele falou, só que eu lembro que aquele momento foi muito importante pra mim. E pela primeira vez, depois de perder esse campeonato de jiu-jitsu, eu não desisti de fazer alguma coisa. Porque normalmente eu começava alguma coisa, perdia, porque vai perder, e aí eu parava, porque perder é doloroso. Ainda mais, eu gosto muito de ganhar, então perder realmente é doloroso. Só que foi a primeira vez. E aí eu continuei 4 anos no jiu-jitsu. Quando eu entrei no Senai, tive que parar por conta do tempo. Escola e Senai não dava tempo, né? Mas esse foi o primeiro momento em que eu aprendi, é claro, olhando para trás. Na época, eu não consegui entender, eu não aprendi nada na época, só que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. É uma frase muito difundida. E eu percebi que foi lá que eu aprendi a lidar com a derrota, a lidar com o não. Aí, depois teve outro esporte que é muito importante para minha vida, e é o esporte que eu sigo até hoje, e sempre vou seguir, que é a musculação. A musculação, eu troquei o jiu-jitsu pela musculação na época que eu comecei o Senai, que foi no meio de 2019. E ali eu entendi que as coisas não acontecem rápido. Eu era uma pessoa muito magra, eu pesava 52 quilos com 15 anos, então era bem magro mesmo. E aí eu comecei e continuei, não parei. E aí eu vi que os resultados vêm somente com a consistência. Certo. Então acho que esse foi o segundo grande ensinamento que os esportes me deram, até que não parei até hoje. Sempre, às vezes, claro, não estou tão focado assim, não faço 6 treinos por semana, tem momento que a gente faz 3, mas nunca parei. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Não deixa de comer uma pizza. Exatamente. Não, nunca. Eu fiz dieta uma vez, que faz 5 meses, só que foi dieta para ganhar massa, sabe? Tá. Só que aí meus amigos até me perguntam, putz, você viveu a vida inteira comendo pouco, como que você ganhou essa massa? Aí eu falei, na verdade, é porque faz 7 anos que eu tenho todo dia contato com atividade física de alguma forma. Desde o jiu-jitsu eu nunca parei. Então, a academia me mostrou a consistência que eu trouxe para os negócios também. E aí teve o terceiro esporte, que é o que a gente já conversou, tem até que marcar aquele treino nosso. Tem. O Márcio tá vindo a corrida e vamos participar. Beleza, então vamos lá e chama o pessoal tudo da escola. Vamos todo mundo. Nossa, vai ser legal mesmo. Vai ser da hora. E que foi a corrida, né? Que foi em 2023. No meio de 2023, um amigo meu chamou despretensiosamente. Ele chamou, Lucão, vamos lá na corrida que vai ter à noite, saindo do Centro Regional de Eventos. Participei. Nunca tinha treinado, consegui fazer os 5 quilômetros ali, provavelmente por causa do condicionamento da academia. Só que eu terminei e eu falei, meu Deus, que sensação é essa? É bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. E a corrida me ensinou que mais importante, claro, mais uma vez, olhando para trás e tentando tirar um aprendizado. Sim. A corrida me ensinou que mais importante do que a velocidade que você está indo é a consistência e a direção. Porque eu não sou uma pessoa que tem um pace muito... Pace é a sua velocidade, né? Eu não sou aquele que tem o pace cabuloso, que ganha corrida, não. Mas eu nunca deixei de completar uma corrida, entendeu? Principalmente por saber dosar e saber seguir a direção mesmo, não querer passar do ponto. Eu também trouxe isso para os negócios. Tô anotando. Beleza. Cara, muito bom. Bom... Sou fã do esporte, cara. Gosto muito. É algo que eu tenho... Você é muito fã de futebol, né? Muito fã. Sou muito ruim. Não queira me ver jogar. Eu gosto. Mas eu gosto. Eu gosto demais também, mas não queira me ver jogar. É muito gostoso. Mas tô começando a me encontrar em alguns outros tênis, por exemplo. Cara, eu não fazia tênis, não assistia tênis, não era meu mundo tênis. Aí eu comecei a assistir um pouco, comecei a treinar um pouco lá no Sesc. No Sesc? Daí você joga lá também. Começou a ficar um negócio bom. Muito legal, Nossa, né? muito gostoso. Nossa. Vamos jogar um dia também. Vamos marcar. Amanhã eu vou pra lá. Domingo, na verdade. Todo domingo eu vou com a minha esposa. Também. Eu e meu sócio, a gente joga sempre lá. A gente leva meu filho, a gente vai pra lá. É muito bom. Cara, eu queria pegar uma frase que você falou aí, depois a gente vai entrar na parte de negócio, mas aprender a perder, né? A se frustrar.
Eu acho que as escolas, elas não ensinam as pessoas, nem os jovens, né? E quando a gente fala de escola, a gente pensa que teria que ser algo formal para o jovem ou para aquele cidadão sair daquela função, daquele momento ali, né, de ensino, que ele passa quase 8 anos da vida dele ali, até um pouco mais, quando alguém faz faculdade, alguma coisa assim técnica, e ele não sabe lidar com a derrota. E é muito triste isso, né? Porque você vê hoje que a juventude, ela tá se entregando demais para a derrota. E ela tem uma frase, né, do Thiago, do Caio Carneiro, no livro dele Seja Foda. Eu gosto muito de frase, que ele fala o seguinte. Bom saber. Eu gosto muito de frases, essas frases me impactam muito. Ele fala o seguinte: os 3 C da consistência. Começa, continua e conclua. Começa, continua, conclua. É os 3 C da consistência. Quer ter consistência? Começa, continua e conclua. E aí eu vejo um grande problema na nossa juventude de hoje, né? Porque você é jovem, cara, você sabe disso. Não foi treinado para perder, não foi treinado para ouvir não e não foi treinado para ser frustrado. E na vida, velho, nós vamos ser muito frustrados. Maioria das vezes. E nós vamos perder muitas vezes. Mesmo eu amando ganhar. Eu odeio perder, eu fico muito putaço quando eu perco, mas eu tenho que aprender a lidar com a derrota. Tem. E por conta disso, me trouxe um grande problema. Eu não sei lidar com as minhas vitórias. E aqui é um Paulo compartilhando com você, uma coisa muito, muito simples assim. De tanto eu perder, né? E aí eu não consegui lidar muito bem com isso. Quando eu ganho, eu falo assim, tá bom, um exemplo. Logo na formatura de 2023, na nossa terceira, quarta turma, na escola, né? Da Escola Jovens de Negócios, eu fui nomeado para ser o representante do nosso município, né, no conselho, na Conferência Nacional da Juventude, lá em Brasília. E aí eu cheguei, contei pra minha esposa antes da nossa formatura. Contei pra minha esposa, ela falou, nossa, que legal e tudo. Eu falei, não, meu bem, tranquilo, tal, nossa, vai ser muito legal. Fiquei bem animado. Aí depois teve a formatura e depois da formatura eu viajava 2 horas da manhã. Então a formatura acabava umas 10 horas da noite lá na OAB e eu pegava o avião 2 horas da manhã, né? E eu nunca andei de avião, velho. Então aquele momento foi muito glorioso pra mim. Só que eu não soube lidar com aquilo. Tipo, eu fiquei, normal. Normal, sabe? Muito não é nada simples. demais, né? Cara, é muita coisa. Então, acho que esse problema de não aprender a lidar com o fracasso também faz com que o jovem não aprenda a lidar com a vitória. Porque a gente não foi preparado para isso, né, irmão? Então, isso nos frustra muito e, ao mesmo tempo, nos deixa não se sentir vitoriosos por algo muito grande que parece ser pequeno e não é pequeno, é muito grande, muito grande. Eu acho que eu sofro um pouco com isso também. Porque, por exemplo, quando eu dei a notícia que eu ia participar do primeiro podcast que é hoje, eu até falei, não é nada demais, é só... É um podcast, mas não é coisa... Você entende? Eu acho que isso é muito louco, cara. E é uma das coisas que a gente trata muito no Instituto, porque você tem que aprender a lidar com a derrota, velho. Isso vai ser intrínseco na sua vida. Não vai sair de você, porque você vai precisar sempre testar e errar e aprender com esse erro, né? E agora entrando um pouquinho no negócio, nesse primeiro momento, quando você teve a sua empresa, né, de fitness, de vender essas roupas, quando você parou ela, como é que foi o sentimento pra você? O sentimento de parar com ela? Eu acho que ele foi um pouco mais tranquilo. Tá. Porque não foi que eu parei porque não deu certo. Tá. Porque eu consegui vender, eu tive muita ajuda da minha mãe, ela tinha muita cliente. Eu falei, vamos conversar com seus clientes e tal. Então eu fui um privilégio enorme por conta disso. E então foi um pouco mais tranquilo, mas foi mais tranquilo também porque ao mesmo tempo eu já estava começando a prestação de serviço como freelancer na época, entendeu? E até um ponto, não sei se eu já contei, eu fiz faculdade de nutrição. Virou o ano, comecei nutrição, por quê? O meu objetivo era ser gestor de tráfego, na época que eu era freelancer disso, mas de nutricionistas. E eu gosto muito de nutrição, então, vou ter minha clínica também, toco os 2 negócios ao mesmo tempo. Então, acho que por isso eu não lidei como uma derrota isso. Mas esse ponto, só voltando ao que você falou de não aprender a lidar com a derrota, eu vi uma frase muito... Você gosta de frase? Gosto de frase. Eu vi uma frase muito legal esses dias, que quando você ganha ou quando você perde. Se for pra sofrer, sofre, mas por uma noite. Se for pra comemorar, comemora, mas por uma noite só. Amanhã é outro dia. Explica isso, numa forma mais prática. O Abel Ferreira, do Palmeiras, também fala isso, da cabeça fria, Top. Coração quente, né? O que quer dizer isso? Que, beleza, ganhamos a Libertadores, ok, vamos comemorar hoje, mas amanhã é 0x0. É 0x0. Cara, Independente isso é muito do que louco, aconteceu,
a gente começa de novo. Eu não sou palmeirense, mas... Não, sim, mas a analogia é muito incrível. É exatamente isso. E aí eu vi quem falou isso foi um cara que eu acompanho, que ele é Operações Especiais da Polícia. Ele comentou sobre isso e eu achei bem interessante. E eu também tenho essa dificuldade. Tenho a dificuldade em lidar com a vitória. Com a derrota agora eu aprendi um pouquinho, né? Mas... quando você vira empreendedor tem que Exatamente, tem que aprender. E principalmente por tudo isso que aconteceu na minha vida, eu aprendi. Mas realmente a gente não é educado na escola. E eu não acho que tá só ligado à escola esse ponto. É porque a gente vive a geração em que tem menos problemas para resolver da vida. Da vida não, da história. No caso, problemas físicos mesmo. Porque hoje é tudo um pouco mais fácil. Você quer conhecimento, tem para você. Perfeito. A comida não é igual a 1.500 anos atrás, que a gente tinha que caçar. Perfeito. O problema, a gente não vive numa ditadura. Então, tem todos esses pontos, claro. Essas resoluções de problemas geram problemas novos. Todo problema que é resolvido, ele gera outro problema. Por isso que sempre tem espaço para quem cria solução, para quem é empreendedor, né? Mas eu acho que também é por conta disso, porque a gente nasceu na época mais fácil de todas. Então, conta isso, conta a escola, conta também que, querendo ou não, se eu não me engano, tem um dado que mostra que essa geração é que mais teve abandono familiar. Perfeito. Os pais estão se separando cada vez mais. Exatamente. Então, acho que faz parte também. Faz parte. Então, são muitos pontos, né? Uma frase, que eu gosto de frase. Falei, né, que eu gosto de frase? Falei. Essa frase é boa, hein? Anota essa frase aí, viu? Essa frase aqui é fenômeno. O elogio e a crítica têm o mesmo poder de te paralisar. Uhum. Eu acho que o grande diferencial aqui é o que eu falei nos outros episódios. Para o jovem ser um destaque hoje, ele não precisa fazer muita coisa. É o método ACF, é o com feijão. Não precisa fazer muita coisa. A gente recebe muita mensagem assim: poxa, Paulo, não estou conseguindo crescer na empresa onde eu trabalho. Aí eu preciso fazer essa pergunta. Faz quanto tempo você está na empresa? Não, eu entrei faz 2 meses. Aí é foda. Não, mas aí você me quebra. Fica complicado, né? Aí você me quebra. Uhum. Porque como é que você quer crescer em 2 meses na empresa? Não tem como, meu filho. Continua fazendo o que você está fazendo, continua plantando, que uma hora você vai colher. Então, a crítica e o elogio têm o mesmo poder. Porque se o gerente chega lá em você e fala assim, ó, cara, você está mandando muito bem, esse cara vai paralisar. Porque o que ele está fazendo, ele vai achar que tá bom. Então ele não vai fazer mais nada de novo. Agora a crítica. Pô, cara, você precisa melhorar. Não dou bem com o feedback, eu tô saindo da tua empresa, tchau, obrigado. Eu não preciso disso. Os dois Meu pai me sustenta, minha mãe me sustenta, tchau, obrigado. Então os dois têm o mesmo poder de paralisar você, velho. Então, de novo, né? Aprender a lidar com o fracasso e com a vitória, que pra mim, assim, é uma aula, eu acho que faz muito sentido. E agora entrando no mundo dos negócios, né? O quanto isso te fortalece ou te preocupa? Sabendo que você pode fracassar no teu negócio, e é comum, né? Como nós já conversamos, e o quanto que você pode crescer com o teu negócio. Isso te deixa mais aliviado, sabendo que você vai errar e que você pode ter a possibilidade de consertar e aprender com aquilo, ou te deixa mais preocupado, que você vai errar e hoje não está tendo tanto tempo para errar, né? Eu acho que é um pouco dos dois, mas eu acho que eu fico no momento em que eu tô, por isso que eu recomendo começar a empreender jovem. Porque eu não tenho filho, por exemplo. Diferente de mim, eu tenho 2. Você tem 2, né? Legal. E muito bom. Eu, assim, o meu maior objetivo é ter filho, mas eu não tenho filho, eu tenho 20 anos. Então, se eu errar, o que eu tenho a perder? Eu tenho a perder minha fonte de renda. Com a experiência que eu tenho, eu tenho a formação do Senai, tenho uma base ali, se eu quiser ser mecânico, eu posso ser. Vai ganhar ali um salário até que ok. E, na verdade, já tem alguns que ganham muito bem, inclusive. Alguns amigos que saíram do Senai hoje ganham muito bem. Então, eu tenho essa segurança e também eu tenho... eu sou um pouco diferente de outras pessoas. Eu tenho a segurança que é minha família. Eu tenho a família estruturada, querendo ou não. É claro, não vivo luxo, tanto é que eu não tive dinheiro para começar não me deram dinheiro para começar o negócio. Mas se tudo der errado, eu vou ter comida e lugar para dormir. Então, para mim, isso é um pouco mais tranquilo. Só que, mesmo se eu não tivesse isso, por não ter filho já é um ponto, entendeu? Sim. O risco que eu tô correndo, o que pode voltar e o que eu posso ganhar é muito maior do que aquilo que eu posso perder. Exatamente. Cara, muito bom. Tem uma frase, eu já falei que eu gosto de frase. Tem uma frase que fala assim, e é desses coach aí que eu não gosto muito. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mentira.
Mentira porque eu levo meu filho na creche 7 horas da manhã, você não leva ninguém na creche 7 horas da Uhum. manhã. Então você já acorda na frente de mim. Aham. 5 horas eu tenho que buscar ele. Então 4 horas eu tenho que estar parando o que eu tô fazendo, velho. Porque eu preciso buscar meu filho 5 Uhum. horas na creche. E eu preciso deixar a minha casa, a minha família organizada pra minha esposa e o meu filho. Tá tudo certo. Então nem todo mundo tem as mesmas Não. 24 horas. Não tem. E aí a gente entra num ponto que eu falo sempre, né? Cara, o jovem, ele tá perdendo tempo. Essa é a grande verdade. Porque tem uma frase do Nelson... Eu falei que eu gosto de frase. Tem uma frase do Nelson Mandela... Do Nelson Mandela, não. Do Mike Tyson, que ele fala o seguinte. Ele é entrevistado Sou por fã uma desse cara. repórter. E a repórter pergunta pra ele assim... Ô Mike Tyson, é o seguinte, mas você já é campeão, cara. Por que você continua treinando e acordando 4 horas da manhã? Ele falou o seguinte... Se algum dos meus adversários descobrir que eu acordo 4 horas da manhã pra treinar, eu acordo às 3. Kobe Bryant falava disso. Se né? eles descobrir que eu acordo às 3, eu acordo às 2. Se descobrir que eu acordo às 2, eu fico sem dormir. Porque eu sou vitorioso, eu ganho na hora do meu treino. Eu não ganho na hora que eu tô no ringue. Uhum. E falta o treinamento pro jovem. Ele não treina, cara. E por falta de treinamento, é por isso que ele se quebra a Uhum. cara e ele desiste. Uhum. E aí ele não quer mais tentar mais nada, porque ele não Uhum. treinou pra aquilo, né? Não tem Então- alguém falando pra ele também, né? E essa falta, né, de referência, cara, isso me deixa Eu acho muito que é o louco. principal ponto. É o A principal falta de ponto. referência. Uma das coisas que mais me fez tomar decisão ruim foi a falta do meu pai na minha vida. Uhum. E eu tenho um trabalho na Fundação Casa, que eu dou aula e não pode ser muito divulgado, né? Uhum. Por conta que eles têm as questões dele, né? Mas eu faço o trabalho lá, toda semana eu vou pra lá, e aí eu dou aula pros jovens lá e teve um evento lá da Fundação Casa, que é a Casa Festival. Todo ano tem esse evento. Na hora que eu entrei, cara, a primeira coisa que eu vi foi as famílias dos jovens que Uhum. estavam lá. Cara, só tava as mães dos Só as jovens. mães. Não É. tem um pai, uma referência masculina pra eles entenderem o quanto eles são capazes, o quanto que eles podem, o quanto que eles têm que ter responsabilidade. Então hoje eu sinto que Deus me deu essa oportunidade. Como eu não tive meu pai pra me guiar na minha trajetória, hoje eu posso ser esse pai que meu pai não foi para o meu filho, né? Uhum. E guiar ele. Cara, eu acho que o maior ensinamento que eu posso dar pra ele, eu tenho certeza que foi um dos maiores ensinamentos que teu pai te deu, é, cara, não desista, irmão. Você pode tentar tudo, só que não desiste. Você tem um cara aqui, ó, que quando você quebrar a cara lá, pode voltar, que nós estamos aqui pra te ajudar. Uhum. Então falta essa referência, né? Falta. E isso é muito triste, cara. Porque o jovem sente muito isso, né? E um ponto importante, ô Lucas, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Você acha que é pra todo mundo, cara? Empreender, eu acho que todo mundo consegue empreender, mas não é pra todo mundo construir um negócio gigante. Isso eu acredito que não. Só que, sim, eu acho que é pra todo mundo empreender, só que eu acho que não é a única forma de mudar de vida. Quais são? Ao contrário do que as pessoas falam. Perfeito. Porque tem empreendedorismo, que é criar empresa, e tem o intraempreendedorismo também. Acho que você fala bastante disso na escola, né? Que se você, na verdade, se você for analisar no Brasil, não tô falando de 15, 20 milhões, mas o pessoal que tem um patrimônio ali que vive bem, a maioria é porque cresceu em uma empresa. E a probabilidade de você mudar de vida crescendo em uma empresa É é muito muito maior maior do que você criar uma empresa e realmente mudar de vida com essa empresa. Então a pergunta é, o que te dá vontade e por que você continua empreendendo? Eu sou meio louco, eu acho. Que todo mundo é tudo louco. Eu sou... Nossa, é um montão de conversa que eu tenho com minha mãe por causa disso, né? Mas é porque eu acho que eu gosto muito de fazer aquilo que eu imaginei existir. Eu acho que esse é o principal Muito ponto. bom. Eu gosto muito mais do que ganhar o dinheiro. É claro que dinheiro é bom demais. Porque a gente precisa disso para mudar a nossa vida e também na vida das pessoas que estão em volta. Mas de pensar, por exemplo, que a Supernova é hoje é exatamente aquilo que eu projetei do que ela era um ano atrás. Muito bom. E eu olhar isso e falar, caraca, da hora. Que da Agora hora. eu já posso pro próximo, entendeu? Cara, Esse é o problema. que da hora. E problema não, né? Eu acho que é principalmente por isso e também porque eu sei muito bem aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar faz mais sentido empreendendo Do do que que intraempreendendo. tem o Porque não é só dinheiro. perfeito, o dono da Snapchat, todo mundo conhece o Snapchat, né? O dono do Snapchat, ele teve uma época que ele tava tendo um desenvolvedor na empresa dele, e pode até estar no Google isso aí. E o cara era tão bom
mas tão bom que ele trazia muitas inovações para dentro do Snapchat. Então, tudo aquilo que ele desenhava, né, como programação, ele apresentava para o CEO da empresa, o fundador da empresa, e o cara chegou um momento que ele falou assim, cara, eu preciso fazer esse cara virar meu sócio, porque uma hora eu vou perder ele. Então, o intraempreender é sobre isso, né? É o quanto que você traz de solução inovadoras para a empresa do rapaz que você trabalha, para o dono da empresa, a dona da empresa, e saber que isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua vida. De novo, para você ser um destaque hoje na empresa, você não precisa fazer muita coisa. O arrozinho com feijão. ACF, né? ACF. Bem feito, o cara deslancha. Com certeza. E fica na frente de muito jovem, cara. É até algo que tem que pensar, porque para você realmente... Primeiro que você tem que estar em uma empresa que dê essas oportunidades. Perfeito. Que Primeiro ponto, essas... tem que estar no ambiente. Muitas vezes... A gente, infelizmente, não tem oportunidade de estar nesse ambiente. Mas não é porque a gente não tem hoje que a gente não vai ter daqui 2 anos. Então, é o que você falou. Eu também acredito que 24 horas não é igual para todo mundo. A minha é muito diferente da sua. Só que não é porque a minha é diferente da sua que você vai deixar de tentar. Perfeito. É esse o ponto que eu acho que as pessoas têm que... E isso gera muita discussão na internet. Mas eu acho que esse é o ponto que tem que entender. Eu não tô no mesmo... Por exemplo, eu tô nesse lugar aqui, a linha de chegada é aqui, eu tô no 2. Tem gente que tá no -5 e tem gente que tá no 10. Perfeito. Só que não é porque eu tô no 2 e eu vejo um cara que tá no 10 que eu vou, já que ele tá no 10 eu não vou trabalhar. Não é assim que funciona. Mas outro ponto importante, além de estar na empresa que dê oportunidade, que principalmente negócios da nova economia é um bom ponto. E empresas maiores também é um bom ponto. Você tem que ver quem está por trás da empresa. Isso então, que é um ponto importante. Falar sobre juventude. A juventude hoje ela é uma mentalidade absurda. Eles já nasceram muito conectados. Eu tenho até medo do meu filho, cara, porque ele pega o controle da minha televisão, eu tô assistindo série, ele sabe onde pula, ele sabe onde aperta no meio, ele sabe onde muta a TV. Eu falo assim, mas cara, só tem 1 ano e 8 meses, irmão. Você sabe de tudo isso? Como é que você é superdotado? Como é que pode? Essa geração, cara, eles são extremamente super conectados, né? E quando a gente fala de empresa, a maioria dos donos das empresas são gente velha, gente mais idosa. Eu atendo empresa, então realmente. Então, eles são mais velhos. E a grande dificuldade deles é a aceitação da juventude. Também. Por isso que nós temos esse grande conflito de gerações, né? Como você vê esse cenário assim, né? A gente estava até conversando lá, não tem tanto essa abertura pro jovem, cara. E aí fica muito... Não fica difundido porque o jovem não tem abertura, mas fica muito centralizado. Somente naquela empresa, somente naquele grupo de pessoas. Só nas startups. Só nas startups, só naquele povo. E aí não tem acesso pro jovem. Pior que eu não tenho a solução. Realmente, não, mas como você vê esse cenário? Você acha que é um cenário favorável? Eu realmente não é favorável pro jovem. Não, mas eu acho que até para a questão de inovação da empresa. Porque como é que eu inovo sem eu trazer gente que sabe o que é inovação? Sabe, exatamente. Não tem como. Inovação não é ir para Harvard, velho, estudar Harvard e não colocar nada em prática. Inovação é saber o que eu estou vivendo ali no dia a dia que traz inovação para o meu dia a dia. Isso vai de encontro, inclusive, ao outro ponto de além de estar no ambiente, é também entender como que o mercado funciona. O mercado não recompensa quem trabalha mais. Não. Quem trabalha quem se esforça mais. Ele recompensa quem gera mais resultado. Intenção não importa. O que importa é a consequência. Perfeito. O quanto você trabalha 16 horas. Isso é muito bonito, inclusive. Só que, infelizmente, o mundo é injusto. Aquele cara que trabalha 8 horas, só que trouxe uma solução para a empresa, ele vai passar na sua frente. Mesmo ele estando há menos tempo na empresa. Então, é isso que o jovem tem que entender também. Que ele tem que focar mais em gerar valor. Eu acho que gerar valor é o grande segredo. Ele tem que gerar valor real para a empresa. O que é valor para a empresa? Resultado, velho. Resultado é o quê? Lucro. Lucro. Dinheiro. Basicamente isso. Quando a gente está falando de empresa, a gente não está falando de seres humanos. Perfeito. Então, é quem gera mais dinheiro. Por isso que vendedor, por exemplo, normalmente é muito bem recompensado. Não, mas eles não... Antigamente era mais, né? Mas hoje também tem, né? Qual vaga de trabalho tem aí? Tudo menos vendedor. Tudo menos vendedor. Putz, cara, mas por que não? Tem alguma vaga? Pode até ser vendas. Também é o que acontece muito. Tem muito disso também. Uma vez eu fui conversar com o dono da Upline, seu Natanael. Um beijo, seu Natanael. Um senhor absurdo, assim, visionário também. E eu falei, seu Natanael, tal, o
que a gente consegue contribuir para o teu negócio? A gente tem um instituto, a gente forma jovens para serem empreendedores, intraempreendedores, mercado de trabalho e tal, com uma cabeça de inovação, com uma mentalidade diferente do colaborador antigo que você tem. E o que a gente consegue contribuir? Cara, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Eu não quero teu dinheiro, eu quero saber o que a gente consegue contribuir para o teu negócio. Eu falei assim, Paulo, vamos lá trocar uma ideia com o meu RH? Porque eu vejo o meu negócio com uma área específica de inovação. Eu quero ter jovens para desenvolver inovação para os meus elevadores, para ter um touch, inteligência artificial, tal, essas coisas. Eu falei, nossa, fantástico. Super se encaixa com o que a gente faz. Maravilhoso. Mas conversa com o meu RH. Beleza, fui conversar com o RH do seu Natanel. Ô, pessoal, tudo bem e tal? Não, Paulo, o seu Natanel tá enganado. A gente precisa aqui de um auxiliar para poder instalar elevador na obra. Eu falei, não, mas tem uma falta de comunicação aqui muito errada, né? Tá desalinhado, porque o dono da empresa quer inovação. O RH quer mão de obra só para suprir aquela principal necessidade que ele acha que é. Né? Então falta essa cultura, falta essa ideia, né, para as empresas. E como vocês lidam isso lá na Supernova, né? Supernova? Até para chegar, né, e fazer o serviço ser vendido para as empresas. Esse eu acho que é o ponto mais difícil, na verdade. Primeiro que o Brasil realmente tem um problema na cultura empresarial. Porque a gente é muito o modelo... Fábrica. O modelo fábrica. E outra coisa, é um modelo também muito voltado para... É o que falam que é inspirado na Guerra da Europa. Perfeito. Porque é muita competição entre empresas. Por exemplo, você é um cara que gosta muito de inovação, acho que entende muito mais que eu sobre inovação. E você sabe que no Vale do Silício eles não escondem nada. Não. Lá eles compartilham tudo. Por isso que eles são a potência. Por isso que eles são o centro do mundo. Exatamente, porque lá eles compartilham tudo. E acho que agora está surgindo algumas novas empresas no Brasil, porque justamente tem uma coisa que está começando a ser foco dos empresários, que é a educação. Mais uma vez, a gente chega na educação aqui, né? E eu acho que o único jeito de mudar esse ponto é através da educação. É através da educação. Mas agora, voltando na sua pergunta, como que a gente faz isso na Supernova? Primeiro, quando eu comecei, tinha 17. Aí eu fiz 18, dia 4 de março, dia 5 abriu o CNPJ, porque antes eu era um freelancer. Eu abri a Bom de assessoria digital na época, não era Supernova. E era uma empresa que prestava apenas serviço de tráfego. Hoje a gente faz isso também, só que tem muitos outros pontos, né? E o primeiro ponto que tem que entender, o jovem empreendedor, ele não é mais nem menos. Ele tem que entender isso. Porque a pessoa que está empreendendo jovem chega e fala, eu sou foda, estou empreendendo jovem. Na verdade, não. A maioria das empresas começaram jovens. Então, é uma coisa que tem que entender. Você não é mais que ninguém. Só que também você não é menos que ninguém. Você não é menos que o empresário que tem 40 anos. Todo mundo tem algo a agregar. Esse é o primeiro ponto. Tem que mudar a mentalidade, né, para conseguir chegar nessas pessoas. Segundo ponto. O mundo, infelizmente, como eu falei, é injusto. O mundo vai te julgar. Então... Se você é jovem, eu tenho cara de muito mais novo do que eu sou. Há 2 anos atrás eu tinha espinha. Então, era pior ainda. Então, eu tinha que buscar parecer um pouco mais velho. Isso realmente tem que acontecer. Como que eu fazia isso? Através da minha vestimenta. Perfeito. Então, eu só usava roupa que no inconsciente coletivo é roupa de pessoa ou executiva ou bem-sucedido. Que era camisa... Aí fui lá, ganhei meu primeiro smoking. Comprou aquela calcinha mais social. Exatamente. Aquele tênis. Usava bastante. O polo usa até hoje. E eu tive a sorte porque eu gosto muito de me vestir socialmente. Mas tem muita gente que não gosta. Só que infelizmente é o jogo. Se você se é jovem e está querendo se destacar, esse é um ponto. Você tem que parecer ser um pouco mais velho e beleza, você é competente na sua cabeça, só que você tem que mostrar isso pro mundo. E infelizmente não é se vestindo de qualquer forma que você vai conseguir. Entendeu? Então, acho que esse também é um ponto importante. E, querendo ou não, é um trabalho... Para conseguir realmente entrar, é um trabalho aos poucos. No começo era muito difícil eu conseguir reunião. No começo eu não conseguia conversar com empresários, porque eu não tinha tanto repertório. Repertório é outro ponto importante. E acho que são esses principais pontos. Muito bom, cara. Se você pudesse listar 3 habilidades específicas que você acredita que um empreendedor de sucesso ele precisa ter, quais seriam essas 3 características? Comunicação, principal habilidade do mundo, independente para a área, relacionamento, precisa de comunicação. E empreendedorismo também. Liderança é outro ponto, porque empreender é colocar a gente para fazer aquele trabalho que... E aí você vai focar no que realmente importa, né?
E aí sim, você não vai ter só 24 horas. Você vai ter todas as horas que você está contratando. Então, liderança é outro ponto. E outro ponto principal, eu creio que é a resiliência, mas principalmente voltada na capacidade de resolver problemas. Não complicar as coisas. Exemplo, explica. Por exemplo, se aparece um problema... não tô conseguindo vender. Tá. Aí começa a tacar coisa, o mercado tá ruim, janeiro é foda mesmo, não tem como vender. Faz o L. Faz o L, essas paradas. Só que, beleza, o mercado realmente tá ruim. Certo. E janeiro é foda de vender. Certo. Só que você tem que ser resiliente. Resiliente é o quê? Se moldar a situação. E beleza, o que eu posso fazer? O que tá no meu controle? É até algo meio estoico, né, da filosofia estoica aí. O que está no meu controle, o que eu posso fazer, foco nas minhas ações, foco em resolver o problema e não em ficar problematizando as coisas. E eu acho que esse é o principal ponto. É o principal ponto de um empreendedor, porque empreender é resolver problemas, né? Criar alguma solução para algum problema. Então esses seriam os 3. Na minha visão, sim. Perfeito. Claro que minha visão é muito de começo, né? Não, muitas pessoas vão discordar, fundamental, não, mas é sua visão, cara. Bom, se o pessoal estiver gostando aí, por favor... Comenta, deixa a sua pergunta, caso você queira, pro Lucas, depois ele possa responder para você no nosso Instagram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vai lá no nosso Instagram, Papo de Futuro, começa a seguir a gente, ativa o sininho para você não perder nada e também no YouTube. Nós estamos no Spotify, claro, cara, é simples, Papo de Futuro, tanto YouTube, Instagram e Spotify. Só você lá e clicar em se inscrever e tamo junto, tá? É de graça, não custa nada, nós estamos te ajudando. Exatamente. Tamo junto. É bom demais. Lucas, estamos quase encerrando, cara, mas eu tenho um outro questionamento, né, para fazer. Agora pensando muito na cabeça do jovem, sabe? Aquele jovem de 15, 16 anos que eu escuto muito, acompanho muito. E ele tem aquela vontade, aquele anseio em empreender, cara. Ele tem, eu sei que tem. O segundo desejo maior do brasileiro, né? Empreender. Mais de 60% dos jovens hoje no Brasil quer empreender. Uhum. Eu vi uma notícia esses dias na Startse que quase 72% dos empregados estão desengajados nas empresas porque eles querem sair do modelo de colaborador e quer virar o dono da empresa dele, do lanche dele, do açaí dele. Ele quer ter o negócio dele. Ponto. Isso é um ponto e que tem mudado muito no Brasil, graças a Deus. Só que eu vejo um grande problema aí. O problema é na qualificação desses novos empreendedores. Porque quando a gente fala de uma qualificação, ela não é uma qualificação somente no YouTube. Não estou desmerecendo o conteúdo que tem no YouTube, até porque nós estamos gravando conteúdo no YouTube. O que eu estou falando é que você precisa se aprimorar, se debruçar naquele conteúdo e não profundidade, né? Cara, falta profundidade. Como você vê hoje o cenário dos jovens quando você estuda um gestor de tráfego aí, que é aquele famoso, esqueci o nome dele? O Pedro Sobral? Pedro Sobral. Fiz um curso do Pedro Sobral, agora eu tô o pica das... Não, irmão. É agora que você tem que estudar mais. Agora que aumenta a responsabilidade. Agora que cresce a sua vontade de ser esse cara eterno aprendiz. E como você vê isso? Como é que é isso pra você, cara? É um problema que eu vejo. E eu acho que para resolver realmente esse problema... O problema mora na estudar muito de forma rasa. Esse realmente é o problema. Porque hoje conhecimento é muito acessível, né? E para profundidade, eu acho que o primeiro ponto é ter a humildade e reconhecer que você não sabe muito ainda. E isso, querendo ou não, é muito difícil para o jovem. Eu falo isso porque eu sou jovem também. O jovem, ele é a pessoa que tem o maior ego, assim, que você pode ver. O cara sabe tudo, é do faz jovem, tudo. Porque é do comportamento mesmo, é o momento de vida que ele tá. Sempre foi assim e sempre será. Perfeito. Infelizmente, não tem como mudar isso. Eu, às vezes, deixo o ego falar mais alto também. Muitas vezes, na verdade. E por isso que eu tenho que sempre lembrar, não é porque eu tô empreendendo jovem, que eu sou mais que alguém, ou menos que alguém. E o primeiro ponto é humildade de reconhecer que você ainda não sabe nada e que você pode aprender muito com os mais velhos. Isso é muito difícil para o jovem também. Ainda mais o jovem que está querendo empreender, porque normalmente o jovem que está querendo empreender, ele vai para áreas mais voltadas da nova economia. Que então, é marketing, creator, serviço, startup, desenvolvimento... agora IA, principalmente, né? Que o pessoal está falando que é o ano das IAs e eu acredito nisso. E só que a sua mãe, com certeza, tem algo para te ensinar.
O empresário que você conhece, com certeza tem algo para te O ensinar. professor lá na tua escola, o diretor? Ele com certeza Tem tem algo algo pra para te te ensinar. Eu acho que esse é outro ponto. Ouvir as pessoas, não precisa ser mais velho, mas quem tem experiência. Isso é interessante. Eu acho que, além de eu fazer essa escutativa, eu preciso ser um cara interessante. Porque pensa comigo, né? Como é que eu vou no meu diretor da escola se eu não tenho um bom relacionamento com os meus professores primeiro? Como é que eu vou no meu professor se eu não tenho um bom relacionamento na sala primeiro? Então, além de eu ser uma pessoa que gosto dessa escutativa, eu também preciso ser uma pessoa interessante. Onde na sala eu já gero esse movimento. Aí na sala eu gero esse movimento, meu professor me vê. Aí depois eu gero esse movimento com o professor. Aí depois eu gero esse movimento com o diretor. Eu acho que falta os jovens serem interessantes. E não interesseiro, né? Porque falta se aprofundar, Se cara. aprofundar. E aí não se aprofunda. E você acha que essa é a melhor forma de um jovem de uma pessoa se tornar interessante é realmente se aprofundando? Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento e se aprofundar. Aham. Quando eu comecei a empreender, eu ouvi da minha esposa assim, cara, você é muito interesseiro. Eu ouvi da minha esposa isso. Eu falei assim, mas me justifica isso. Por que eu sou interesseiro? Porque você quer se relacionar com todo mundo. Eu falei, mas onde está o pecado nisso? É aí que as portas vão se abrir para mim. Porque, cara, eu só estou aqui hoje graças aos meus bons relacionamentos. Eu também. Então, Eu só tô aqui por causa disso. Então, onde isso é ruim? Isso é bom, cara. Eu acredito que a pessoa ela tem uma frase. Anota essa frase aí. Anota essa frase. Tem uma frase que diz assim, ó. Ele gosta, hein? Eu gosto de frase. Tem uma frase que diz assim: toda pessoa que quer ser bem-sucedida, ela precisa criar bons relacionamentos. Não existe uma pessoa muito bem-sucedida sem ter um bom relacionamento. E aí tem aquela grande frase que todo mundo fala, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Irmão, quando eu mudei as pessoas com quem eu andava, minha vida mudou, cara. Muita gente acha que é balela isso aí. Não, mas não é balela, E velho. eu tenho Isso é real, tanta velho. prova disso. É real, mano. Aham. Eu Real. posso até Por falar favor. uma prova. Eu tenho um grupo de amigos muito grande. E em 2019 começou eu e um amigo meu que chama Rafa a treinar na academia. Aí a gente começou a conversar sobre isso e tal, ganhamos um certo resultadozinho. Aí começou mais 3. Aí hoje não tem um que não treina. Um que não treina, todo mundo. tem pessoa que é atleta, sobe em palco de fisiculturismo mesmo, e principalmente por conta dessa questão do ambiente. Um movimento. É, né? exatamente. Movimento. Então é muito verdade, e relacionamento é muito importante. Aí agora é outra questão. Eu quero primeiro que você dê Tá. pra como que cria esse relacionamento quando é um relacionamento com intenção, querendo ou não. Não, né? todo relacionamento ele é feito com intenção. Sim. Eu diminuo um pouco da minha intenção e começo a entender um pouco mais da intenção do outro. Por exemplo, Isso. quando eu vim conversar com o Fábio da Conduta, e você que está precisando de um podcast, quer fazer tua gravação de curso, cara, aqui é um ambiente para você, irmão. Aqui é um ambiente família, aqui é um ambiente muito aconchegante, tem balinha de graça. De graça. Isso é, Balinha, coisa, isso é diferente. realidade. Isso é diferente. Balinha de graça, aguinha de graça, que é um ambiente gostoso, ar-condicionado, coisa linda. Então, o contato deles vai estar na descrição. Se você quiser fazer o teu curso, o teu podcast, entre em contato. Quando eu fui trocar uma ideia com o Fábio, olha só como é que eu conheci o Fábio. Completamente despretensioso. As coisas ela acontecem dessa forma. Convidei a Giovana, a filha dele, e falei, ô Gil, tal, vem aqui trocar uma ideia com o jovem. Quem tá servindo primeiro? Ela ou eu? Quem tá servindo primeiro? Você. Eu tô servindo primeiro. Aham. Porque eu fiz o convite a ela para vir bater um papo com os nossos jovens. Eu tô dando visibilidade para ela, eu tô dando a possibilidade dela falar com os meus jovens e eu tô dando a possibilidade dela me conhecer e conhecer a nossa galera. Vai gerar relacionamento ali, o pessoal vai começar a seguir ela, tal. Então eu tô servindo ela primeiro. Agregando valor. Agregando valor. Com base nisso, o que eu fiz? Eu vi que o Fábio tava lá. Putz, eu falei, cara, quem é esse cara, mano? Eu chamei a Giovana, nem sei quem é esse cara. Aí o Gustavo Aria, o nosso tesoureiro lá do Instituto, falou assim, ô Paulo, esse aqui é o Fábio, pai da Giovana e tal, ó, vem conheci, troquei uma ideia. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu fui pesquisar quem era o Fábio. Deixa eu ver. Cara, o cara é o dono da Conduta Filmes. Eu já acompanho a Conduta, já vejo que os caras têm podcast, tal. Beleza, falei pra minha esposa assim, amor, eu quero trocar uma ideia com o Fábio. Porque já estava no meu coração criar um podcast. Eu já tinha falado com o Luquinha fazer podcast faz tempo. E a gente só não sabia como. E beleza. Fui, troquei uma ideia com o Fábio, apresentei todo o projeto do Fábio. Eu falei assim, Fábio, agora eu queria te contar qual que é o meu desejo, cara. Eu gostaria de fazer um podcast, a gente não tem espaço, o que você acha? Ele falou, cara, aqui
Pô, nós somos parceiros, somos brother, eu gostei demais do teu projeto. Então, eu gero valor primeiro, antes de eu pedir qualquer coisa Acho que é o principal ponto. Então, como é que eu faço, Paulo, para gerar qualquer tipo de relacionamento? Gere valor. Paulo, mas gerar valor não tenho nada para dar. Cara, você tem alguma coisa para dar e que aquela pessoa necessita. Talvez é um conselho, talvez é uma palavra, talvez é um bate-papo, talvez é um cafezinho, alguma coisa você tem. Então, talvez seria nessa linha de raciocínio. Eu acho que eu concordo. Acho não, concordo muito com isso. Eu até vejo que é a forma que a gente vende. Hoje, a gente deixou de prospectar muito por volume. Perfeito. E a gente, qual que é a nossa prospecção que a gente faz? A gente vê algumas empresas que a gente percebe que faz parte do tipo de empresa que a gente quer atender, que é a empresa... Eu vou falar aqui. São empresas que faturam em média acima de 50 mil reais mensais. Sim. E tem pelo menos 2 vendedores. Essa é a média dos nossos melhores clientes. E a gente observa essas empresas e ao invés de a gente oferecer nosso serviço, a gente faz um material gigante que o Felipe, que é o meu sócio, a gente analisa a empresa e passa 2 horas fazendo uma análise e já manda o plano de ação para ela. Só que é uma coisa importante que eu acho que, principalmente nesse ponto de agregar valor, você não pode chegar apontando o dedo direto. Falando qual que é a dor. Não pode. Perfeito. Você tem que induzir isso, aí vai naquela comunicação que eu falei para você, que é um principal ponto, a principal habilidade. Você tem que induzir a pessoa a pedir conselho. É um consciente inconsciente. Ele sabe que ele tem um problema, exatamente. Só que ele precisa de alguém que fala para ele que ele tem um problema. Só que você não pode apontando direto. Isso, de uma forma amorosa. Exatamente. Você tem que, de alguma forma, fazer ele perguntar, me dá um conselho nesse ponto? É essa forma que a gente consegue vender. Eu acho que é assim que começou a funcionar quando a gente foi atrás do network, né? Sabe, todo mundo fala de network, mas isso isso acontece desde quando o mundo era mundo, né? Quando... Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas o pessoal jovem vai entender. Sabe aquele jovem lá na escola, que ele é o cara na escola? Que ele anda com as meninadas, aquele cara, ele é o mais influente da escola, porque ele é interessante. As pessoas só querem estar do lado dele porque tem alguma coisa a oferecer. Alguma coisa tem. E a gente sempre faz o quê? Aquele cara ali não vale nada. Aquele cara ali não tá com nada. Cara, ele tem alguma coisa para te ensinar. Porque senão ninguém estaria atrás daquele cara. As pessoas querem estar perto de pessoas que agregam valor, que geram algum tipo de alguma forma. De coisa na cabeça dela, alguma forma. Então, talvez seja esse ponto. Né? Agregar valor é o ponto, né? É o ponto. Eu gosto até de dar posso dar outro exemplo? Que você falou desde que o mundo é assim. E quando eu vou dar palestra, eu sempre gosto muito de comentar sobre isso. Eu sou cristão, então eu gosto muito de trazer também um pouco desse lado, né? Quando a gente observa na Bíblia, lá em Atos 2, que é o momento após a morte de Jesus, que é o momento em que é fundada a igreja. Pedro subiu em uma pedra, tinha 3 mil pessoas ali, começou a falar algumas coisas. Começou a pregar. Foi a primeira pregação e realmente oficializou a igreja. Aquela pregação, ela agregou tanto valor às pessoas, realmente preencheu tanto elas, que naquele momento foram convertidos os 3 mil primeiros fiéis da igreja. Por quê? Porque ele não pediu nada. Ele só agregou valor. Faz quanto? 2025. E vai continuar fazendo. E aí, o que acontece? Quando você pega a trajetória de Jesus, cara, a mesma coisa que Pedro fez ali foi o que Jesus fez. A única coisa que Jesus falava pro povo era apenas me siga. Mas o que você tem para mim? Só siga. Que você vai ver ao longo do caminho que eu tenho alguma coisa para você. Eu acredito muito que a nossa juventude, ela tá tão vazia e aí qualquer coisa preenche ela. O povo tá tão vazio que qualquer coisa preenche ela. Por isso que eu falo de novo. Há um grande problema nisso, porque as pessoas estão sendo cada vez mais enganadas, entrando cada vez mais em problemas, ao invés delas se aprofundarem naquilo que foi falado. Eu fazia isso desde quando eu era pequeno. Minha mãe falava assim, qualquer palavra que você ouvir lá do pastor, pega na Bíblia e lê e tira suas próprias conclusões e pede para Deus um direcionamento. Cara, o que todo mundo fala é muito lindo, o que nós estamos falando é belo pra caramba. Quer viver isso na prática? Você precisa tirar algum... Nossa, o que o Lucas falou lá, deixa eu dar uma pesquisada nisso aqui, deixa eu buscar talvez num livro. Seja essa pessoa interessante, velho. Senão você nunca vai conseguir. Profundidade, né? Então, profundidade. Acho que é o ponto principal. Cara, estamos finalizando. Agora estamos finalizando. Que pena. Queria ficar 3 horas aqui. Nossa, é bom. Ia bater o recorde do convidado aqui mais. É bom demais, cara. Nós gostamos mesmo de bater papo. É muito bom, cara. Essa troca ela é fundamental.
Ô, Lucas, pra finalizar, tá? A gente sempre pede pra um conselho. Aí aquela câmera ali é toda tua, mas pode ficar à vontade. Se você tivesse uma frase, se você pudesse dar um conselho, e esse conselho fosse chegar no WhatsApp de todos os jovens do mundo, fosse aparecer lá nos telões, tudo, fosse aparecer nos outdoors, pra jovem, tá? Especificamente Pra jovem. para o jovem. Qual que seria o conselho que você daria para os jovens? Tô em dúvida entre 2. Pode dar os dois, pô. Um deles eu já falei, que é o ponto de você não é mais por empreender jovem ou por ter alguma habilidade jovem, só que você também não é menos. Você é uma pessoa normal, assim como todo mundo. Mas a frase mais importante da minha vida é: comece antes de estar pronto. Acho que esse é o principal conselho que eu dou tanto para jovem quanto para alguém que está querendo começar um projeto. É o principal conselho. Muito bom. Comece antes de estar pronto. Tem uma grande frase, né? Que eu já falei que eu gosto de falar. Tem uma grande frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte, né? Faça o que você tem, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, cara, faça. Se você pegar os grandes empresários, grandes pessoas, a única coisa que elas fez foi começar. Mas eu não tenho dinheiro, começa. Mas eu não tenho habilidade, começa. Mas eu não tenho conhecimento, começa. Só começa. E aí eu gosto muito do que você falou, deixa eu lembrar, que você falou da questão da velocidade, né? Uhum. Fala de novo, cadê? Mais importante do que correr, estar rápido, né? É a saber direção. qual é a direção, o caminho que você está indo. Então, cara, começa. Uhum. Não tem outro jeito, começa. Paulo, eu tenho um projeto, esse ano vai, né? Todo ano a gente faz aquele mesmo processo de virada do ano. Não, esse ano eu vou entrar na academia, moleque, vou pegar aquele shape. Mentira, velho, porque começou Big Brother Brasil, irmão. Em vez de você tá fazendo treino, você tá assistindo Big Brother, velho. E não tem problema em não assistir tem BBB, problema, mas não. tem que fazer primeiro a obrigação. Mas o que você prometeu pra você? Exatamente. E aí eu quero que todo mundo faça isso, tá? Em casa. É um pedido meu aqui. Também faz isso, Lucas. Chega na tua casa, pega o teu telefone, cria um grupo só com você e manda um áudio pra você. Fala assim, ó, eu, Lucas Giannini, tenho 20 anos, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa. Aí você grava tudo aquilo que você quer ter, tudo aquilo que você quer ser. No outro dia, cara, escuta esse áudio. Se você falar assim, caramba, eu vou ser isso aqui mesmo, velho. Você comprar essa ideia, saiba que você tá no caminho certo. Uhum. Agora, se você falar assim, sei não, né? Não vai. Então, não, esquece, não vai. Não vai porque você tá se enganando, você não acredita naquilo que você falou pra si mesmo, esquece. E a mente mente. É uma outra grande frase. Legal. A mente mente. Uma grande frase. frase. O Clóvis de Barros Filho. No podcast que ele foi com o entrevistado do Primo Rico, o Primo faz uma pergunta pra ele e falou assim, Primo, a única coisa que eu posso dizer é que a mente mente. Quando você acha que você sabe de alguma coisa, você não sabe de absolutamente nada. Quando você acredita que você vai fazer alguma coisa, você precisa se retroalimentar todos os dias com mentalidade forte, ganhadora. Isso é coisa de coach, mas é verdade. Muito legal ter foco também, né? Esse disciplina, ponto é foco, importante. Saber a direção, né, para onde vai. E o foco não o foco que eu falo é dizer não para outras coisas também. A gente tá terminando, então não dá pra gente falar muito sobre isso. Que é mais doloroso. Esse é o principal ponto, principalmente quando você tá empreendendo. Porque quando você começa a ter resultado, vai começar a chegar a oportunidade todo dia. Todo dia pessoas chamando para ser sócio, todo dia novo você projeto. Vê alguém fazendo a grama do vizinho, né? Fazendo, putz, o cara tá fazendo milhões com um agente de AI. Mas beleza, continua aqui. Esse é o negócio, entendeu? E eu acho que o meu maior desafio hoje inclusive, é esse. É dizer não para coisas que não são importantes. E nem só que não são importantes, é que não está alinhado, que não tá alinhado com aquilo que você está fazendo. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Tudo acho que se resume a propósito. Isso. Propósito. Essa palavra é fenomenal, velho. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Cara, vamos trocar mais ideia, velho. Vamos marcar. Pode me chamar 80 vezes que eu venho nas 80. Vamos marcar, muito gostoso falar contigo, cara. E vamos... Eu não aguento um vamos, tá? Aquele projeto lá, vamos. Vamos com certeza. Vamos com certeza. E pra você que ficou aqui até o final, quero te agradecer. Que honra que você tenha gostado, que honra que você tenha assistido e que você possa, de novo, tá? Propagar aquilo que foi falado aqui. Caso você acredite, compartilha com mais pessoas e ajude essas pessoas. Eu acho que nada mais justo
você adquirir um conhecimento, né, e compartilhar com as pessoas para que outras pessoas possam também adquirir isso aí e caminhar junto contigo, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um resto, né, de tarde abençoada, porque o nosso episódio sai toda quarta-feira, meio-dia. Então, que você tenha um resto de dia aí abençoado. Tamo junto. Segue o nosso podcast, Papo de Futuro. Não se esqueça, tá? Você pode criar o impossível e segue nós aí.